ideal daquilo que Deus tinha reservado para ele. Tá? Assim foi Moisés, assim ele fez, amém? E se posicionou diante de Deus. Essa foi puramente a escolha. As complicações na escolha de Moisés. Versículo 11 ao versículo 15, que nós lemos aí no capítulo 2 agora, aleluia, de Êxodo, aleluia. A gente encontra, tá? Moisés vivendo essa situação. Alguns estudantes da Bíblia, irmão, aplaudem este feito de Moisés. Tem muita gente que aplaude. Enquanto outros acreditam que ele pecou por apressar-se. Eles alegam que ele antecipou o seu chamado, causando assim esses problemas para a sua vida. Como devemos olhar para esses eventos? A narrativa é muito breve e, sem dúvida, muitos detalhes são omitidos, que nos ajudariam a entendermos as ações de Moisés. Ali no contexto, a narrativa é muito curta, tá? Mas nós podemos entender. Na realidade, não é tão complicado. Vamos lá. A Bíblia descreve o comportamento de Moisés como sendo motivado pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 27. Ok? Porque os homens condenariam o que as Escrituras aprovam. Essa é a pergunta. Ok? Há quem conteste, diga que Moisés se precipitou, mas ele agiu pela fé. E isso é importante demais. Como esses homens podem se sentir qualificados para fazer tal julgamento a respeito de um homem como Moisés? Ele está muito acima deles em grandeza. Ok, irmão? Nós também precisamos fazer escolhas. E nós temos que colocar em primeiro lugar a nossa fé. Porque se nós formos esperar que algo aconteça para que nós possamos tomar uma determinada decisão na vida, nós jamais tomaremos. Amém? Nós não sabemos o que tem pela frente. Moisés nem sabia. Imaginava, mas não sabia. Ok? Ele imaginava, como nós imaginamos. Amém? Mas era Deus. Deus tinha reservado para ele muitas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Mas foram os desapontamentos durante esse período de escolha. Realmente Moisés estava profundamente desapontado com a falha de Israel em entender a sua missão. Atos capítulo 7, versículo 25. Marca aí. E o versículo 14 da leitura que nós fizemos em Êxodo lhe revela a grandeza da sua tarefa. Não somente o Egito, mas também o próprio povo de Israel era um obstáculo ao seu trabalho. Anos mais tarde, Moisés provavelmente sentiu que o povo de Deus lhe trouxe mais problemas do que Faraó. Faraó lhe trouxe muitos problemas, mas ele percebeu lá na frente que o povo de Deus, aquele povo que ele tinha que conduzir, lhe traria muito mais, ou lhe trouxe muito mais problemas. Ok? Glória a Jesus. Caráter de Moisés, para a gente analisar como escolhido. Ele era um homem de grande. Para você ser escolhido, você precisa ser um homem, uma mulher de grande. É tudo que Deus quer. Fé. Amém? Ele viu o invisível. Você consegue ver o invisível? Difícil, né? Mas ele viu. Glória a Deus. O convite é que nós possamos ver também o invisível. A maior das civilizações da Terra não era tão real para ele quanto as promessas de Deus. Moisés era um homem com um aguçado senso de justiça. Ele não conseguia ficar parado enquanto alguém era maltratado. E nós vimos ali, Moisés foi sempre impelido a agir pelo senso do dever. O dever e não o ganho. Fama ou vida fácil é que norteou a sua vida. Amém? Ele viu aquele homem ser escoteado e ele tomou o problema dele para si. Ele tomou o problema dele para si. As consequências vieram depois, ele não quis saber. Ele foi impulsionado a tomar aquela atitude. Então essa era a linha de conduta do comportamento do caráter de Moisés. Ok?
Como é que se deu a sua peregrinação em Midian? No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que ele encontrou um homem, que tinha 7 filhas, uma delas se tornou sua esposa. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Que foi mais um ato heróico dele, que ele cometeu ali ao defender aquelas mulheres na beira daquele poço, né? Essa cena, mais uma vez, confirma nosso ponto de vista sobre o caráter de Moisés. Ele amava a justiça, ele viu ali uma injustiça, ok? E aí ele levantou, foi lá e defendeu a questão da justiça. Não era advogado, mas foi lá, amém? E agiu a favor da justiça, amém? Glória a Deus. O dever o levou a socorrer aqueles que eram maltratados. Ele apresentava ser um homem que possuía um espírito gentil e prestativo. Novamente, podemos ver que Moisés tinha como característica a coragem e a força física. Não há dúvida, ele foi criado para a guerra. Havia nele uma combinação de força e gentileza de caráter. Ele carregava com ele as duas coisas. Amém? Glória a Deus. Nós também devemos ter esse perfil. Devemos estar prontos. Devemos ser muito gentis. Amém? Olha para o seu irmão do lado, seja gentil com ele. Que maravilha você ter vindo, irmão. Que bom você estar aqui. Né? Aleluia. Mas ao mesmo tempo você tem que estar pronto para a guerra. Amém? Duas características importantes que nós, homens e mulheres de Deus, devemos ter conosco. Amém? Nós não podemos ser somente gentis, mas nós temos também que estarmos prontos para a guerra. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde guerrear é preciso. Agora entendam uma outra coisa. A nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue. Amém? Glória a Deus. A nossa luta é contra quem? Não ouvi. As potestades do mal. E a gente guerreia onde? Oi? Oi? Preguei por 15 dias sobre isso. Onde é que a gente guerreia? Já que a gente vai guerrear? Ali no meio da rua? Aqui na igreja? Lá em casa, dentro do quarto? Onde é que a gente vai guerrear? A nossa guerra, a nossa peleja se dá nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. E a gente começa a guerrear através da nossa oração. Glória a Deus. Essa é a nossa guerra. E nós fomos chamados a guerrear e nós não podemos baixar a nossa cabeça. Ok, irmão? Curvar a nossa cabeça de jeito nenhum. Amém? O sogro de Moisés, Reuel, amigo de Deus, é chamado de sacerdote de Midian. Ok? Ele também é conhecido como Jetro. Uma tradução aí tem Jetro, não é isso? Mas é Reuel. O nome dele também conhecido como Jetro. Na novela vocês conheceram como Jetro. Também citado como Jetro, como eu disse aí. Alguns acreditam que, como Melquisedeque, ele também fosse um adorador do Deus verdadeiro. Outros acreditam que somente mais tarde é que ele aprendeu a verdadeira, a verdade do monoteísmo, Isso fala em Êxodo 18, do 10 e 12. Nós não temos todos os fatos, mas aparentemente a Bíblia sempre o apresenta de maneira positiva. É uma pessoa boa. Amém? Moisés provavelmente não viveria em um lar onde os falsos deuses eram adorados. Certamente que Jetro não possuía o mesmo grau de conhecimento de Moisés, mas não adorava outros deuses. Ok? Ele adorava o mesmo Deus de Moisés. Moisés aprendeu a adorar antes de sair em fuga do Egito. Ok? Casamento de Moisés com Zípora aconteceu naquele dia. Nós lemos aí no texto. Versículo 21 ao 22. Então, enquanto ele estava em Midian, Moisés veio a casar com Zípora, filha de Reuel, ou Jetro. Nós sabemos bem pouco a respeito dessa mulher. Sabemos da novela agora. Aleluia.
As evidências parecem indicar que o lar então estabelecido era um lar feliz, embora ela não pareça ter sido uma ajuda para Moisés, né? Ter sido uma ajuda para Moisés no serviço de Deus, entendam bem. De fato, né? Há indicações de que ela, em algumas ocasiões, se tornou um impedimento e um peso para ele. No caso de uma mulher aqui não, né? Glória a Deus. Aleluia. Talvez Deus tenha usado isso para fazer de Moisés um homem de grande mansidão. Deus sabe como fazer bom uso das circunstâncias desagradáveis. Ok? Diferente. Ok? Ah, mas ele é tão diferente de mim. Ele é tão diferente. Deus chamou os diferentes para poderem se relacionar, para poder se dar bem, para ele escrever coisas grandes. Amém? Recebam isso aí os casais de futuro. Amém? Deu para entender? Érico Duda. Captou? Glória a Deus. Amém. Que bom. Tá? Muito bem. Lembrou-se Deus, como se Deus pudesse se esquecer de alguma coisa. Versículo 23 e 25 trata disso, não trata? Não diz aí? O Érico não leu aqui, junto com vocês, que Deus se lembrou. Bem, enquanto o tempo passava e a carga aumentava, Israel começava a clamar a Deus. Gente, tá ruim, tá difícil, a carga tá pesada, clame ao Senhor. Amém? Estou fraquinho, né? Clame ao Senhor. Amém. Isso. Quando estiver difícil, carga estiver pesada, clame ao Senhor. Sabe por quê? O seu clamor vai subir ao céu. Deus vai ouvir o seu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Os 40 anos extras não foram necessários somente para o crescimento de Moisés, mas também para Israel amadurecer a ideia e o desejo de fugir da escravidão. O plano de Deus incluía o tempo certo para cada detalhe, irmão. Nada aconteceu fora do tempo, ok? Nada vai acontecer na sua vida fora do tempo de Deus. Você crê nisso? Diga amém? É. Tempo de Deus. Tudo funciona no tempo certo. Ok, Sandra? É tempo de Deus para tudo. Ao ouvir as orações de Israel, Deus relembra as promessas feitas aos patriarcas. Essa forma de linguagem é classificada como antropomorfismo, pois Deus nunca se esquece de nada, ok? Quando ele nos diz que lembrou do seu povo, é que chegou um tempo, a ocasião apropriada para ele agir em favor deles. Amém, irmão? Quero te avisar isso. Recebe isso aí em nome de Jesus? Amém. Deus vai se lembrar de você, irmão. Essa semana, amém, irmão? Aleluia! Deus vai se lembrar, ou seja, vai chegar o tempo de Deus operar uma maravilha na sua vida. Aleluia! Esse tempo de Deus chegar na sua vida vai ser só vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Como cristãos, nós ficamos felizes em saber que Deus nunca se esquece dos seus escolhidos. Aí fala com o irmão de novo do lado dele, você é escolhido. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa? Deus não se esquece de você. O irmão do lado dele, Deus não se esquece de você. Ai, irmão, Deus não se esquece de você. Aleluia. Sabe aquela conquista que você está querendo há muito tempo? Chegou a hora. Aleluia. Porque ele não se esquece de você, você é escolhido, você é escolhida e ele não se esquece de você. Aleluia, glória a Deus. De acordo com o decreto da sua aliança, ele redime, preserva, chama e guarda a cada um de nós. Aleluia. Estou sendo guardado por Deus. Você está sendo guardado por Deus, para que Deus possa operar na sua vida no tempo dele, no tempo certo, no tempo que ele escolheu, para fazer de você, meu irmão e irmã, o escolhido. Um vaso de bênção e de vitória. E ele vai te usar poderosamente. Aleluia. Você vai liderar um grande povo. Aleluia. Você vai liderar um grande povo. Quem dá glória aí? Aleluia!
porque chegou o tempo de Deus na sua vida. Assim aconteceu na vida de Moisés, assim vai acontecer na nossa vida também. Deus vai operando assim em mim.